Qualquer aventura de RPG que se preze, existem aqueles NPCs que ficam marcados em nossa mente, seja por causa do seu carisma enorme ou quão bem desenvolvidos foram. Mas eu tenho uma pergunta, você sabe como criar NPCs assim, marcantes e inesquecíveis? É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Saudações a todos, eu sou o Caio Bonfalari, ator, engenheiro e mestre de RPG, e você está no Rotina de Mestre. O vídeo de hoje é mais um da nossa série Forjando Ideias. Nele eu compartilho minha experiência, dou dicas e informações para você que está criando seu próprio universo, seu próprio cenário, seu próprio mundo de RPG, seja ele de D&D ou qualquer outro em si. Os NPCs são uma parte fundamental, essencial no seu world building, na construção do seu mundo. Isso porque é através deles que o mestre vai passar alguma informação para os jogadores, ou vai passar algum item específico que eles precisam para continuar a história, ou simplesmente aquele vilão memorável que todo mundo teme e tem medo ao longo da campanha. Em outras palavras, seja apenas para povoar o seu universo e torná-lo mais... qual é o nome da palavra? Diverso, com várias raças, estilos, ou simplesmente com uma ferramenta narrativa. Os NPCs são uma parte que você tem que dar um certo carinho, uma certa atenção enquanto você estiver preparando a aventura ou fazendo todo esse processo de world building no qual estamos falando. É uma ferramenta para ajudar na contação da história. Contação de história existe? Acho que existe a palavra assim. Esse é o tal do mula. Tá, Caio, legal, mas como que eu faço para criar esses NPCs memoráveis que você tá falando? Sem enrolação. É muito comum que mestres criem NPCs de forma mais automática, conforme eles vão aprendendo, mas muitos nem sabem como fazer isso de uma maneira mais consistente, ou então seguir alguns passos que podem ser interessantes para otimizar e deixar esse processo com mais qualidade. Entenda, nem todos os NPCs precisam ter um background super detalhado ou uma história incrivelmente desenvolvida naquela vila. Não! Como eu sempre digo aqui no canal, a vida não é um morango e não é sempre que todo mundo tem aquele tempo absurdo disponível para fazer suas coisas e tal. Então a minha sugestão é que você se apoie em 3 pilares principais durante a criação dos seus NPCs: aparência, personalidade e função narrativa. Então comecemos pelo primeiro pilar, o pilar da aparência. Caio, mas a aparência é uma das últimas coisas a se pensar, por que a gente vai começar por ele? É bem simples, porque nem sempre a gente sabe qual NPC vai utilizar e nem sempre a gente tem ele pronto. Inclusive, muitos dos nossos NPCs, a maioria das vezes, são criados por improviso, por uma necessidade que a história pede ali no momento. E normalmente o que vai chamar a atenção dos jogadores, a primeira coisa que vai chamar a atenção é a aparência. Que lindo, cara! Vamos lembrar que RPG é um jogo de imaginação, ou seja, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É plot rolando, é batalha, é imersão, é áudio, é player fazendo merda, que acontece pra cacete, inclusive. Idiotas! Portanto, focar primeiramente na aparência ajuda o mestre a definir e encontrar melhor aquele personagem, aquele NPC no meio de tantos outros, ali no meio das suas anotações, e principalmente ajuda os jogadores a lembrarem dele, o que normalmente tem muitos que eles só descartam porque não tinha nada de tão interessante assim. Então, o que eu sugiro para você é que quando for criar a aparência do NPC, tenha pelo menos umas 2 características visuais muito marcantes e difíceis de esquecer. Nem precisa ser tão difícil assim, mas que você narre muito bem quais características são essas. Por exemplo, um vendedor da vila, ele pode ser um homem com um grande chapéu ornamentado e bem bonito, junto de um grande bigode chinês que se estende até perto do seu peito. Quando os jogadores forem lembrar dele, com certeza vai falar, o chinês lá, o cara do bigodão. Eles vão lembrar disso, entendeu? Ou talvez a taverneira seja uma moça muito bonita, cujo o sorriso encanta a todos. Aquele sorriso muito bonito e que seus cabelos ruivos e ondulados se destacam em meio aos demais. Pronto, isso já é mais do que o suficiente para essa descrição ficar aqui martelando na mente dos jogadores, e dependendo do contexto e personalidade que a gente já vai ver daqui a pouco, que você der para o seu NPC, vai ser o suficiente para que os jogadores fiquem apegados a ele. E depois eles sentirem uma dor imensa quando o mestre ir lá e
matar ele. Ah, não, aí ele extrapolou. Caso você queira, vá lá no Pinterest, no Google Imagens, pega a imagem de alguns NPCs e deixa salvo o seu NPC mais importante. Não tem problema nenhum nisso, não é vergonha pra ninguém, isso também economiza o seu tempo. E digo mais, quando você já tem uma imagem do NPC, é mais fácil para os jogadores lembrarem dele e você pode construir até mesmo uma história, uma personalidade baseado no que você está vendo. Então, ó, vai por mim, não precisa ter vergonha. Isso ajuda muito a contextualizar os personagens aqui no seu universo. Por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma em pedir o seu like nesse vídeo e para você se inscrever aqui no canal do Rotina de Mestre. Tô ficando bom, cara. Tô ficando bom. É, tá bom. Lembrando que temos shorts toda segunda e sexta aqui no canal e esses formatos de vídeo mais longo, né, que vocês gostam de eu dou dicas e discorro mais sobre o assunto, todas as quartas-feiras. Então, me dá essa força, vamos crescer juntos aqui na plataforma. Os próximos pilares também são importantíssimos como base de criação dos NPCs. E agora nós vamos para o segundo pilar, o pilar da personalidade. Ó, esse é o pilar que os mestres, assim, mais perdem tempo desenvolvendo. E às vezes é, assim, tempo perdido mesmo, porque poderia ser muito mais simples do que parece. De fato, o pilar da personalidade é o que vai dar aquele toque, né, no NPC, aquele, né, poliglota, fala vários idiomas. Em outras palavras, é ele que vai tornar o NPC um personagem real e interessante, não apenas uma casca vazia que precisou ser inserida ali na história porque sim, porque precisava e porque era conveniente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porém, calma, você é um só mestrando e criando esse universo. Então você não precisa ter 1000 personalidades diferentes, cada um para um NPC. Não, cara, calma. Na própria vida real, quantas pessoas você conhece que têm estilos e personalidades parecidas com uma outra pessoa? Às vezes você vê um famoso ou até mesmo um conhecido que é muito parecido com um amigo próximo seu ou tem atitudes que lembram ele. A minha dica e a minha sugestão, tanto para fazer isso de forma otimizada, fácil, perder menos tempo e crível, é: a primeira, você pode trabalhar com arquétipos. Arquétipos seria uma ideia geral, mais ou menos, de como é o personagem, e em cima disso você vai desenrolando algumas manias e trejeitos dele. Cheia de manias. Por exemplo, você pode querer que o NPC seja uma pessoa engraçada. Por falar nisso, já te vem mais ou menos a ideia de como é uma pessoa engraçada. Pode ser uma pessoa bastante extrovertida, ou uma pessoa que usa um humor mais autodepreciativo, uma pessoa que usa aquele humor mais pesado. Você pode variar bastante. E a partir desse arquétipo, você fala, dá umas 2 ou 3 características, manias para esse personagem. Ah, agora eu entendi! Isso traz mais veracidade para o NPC e eu garanto que os seus players vão perceber isso, se você fizer direito pelo menos, né? E não vão esquecer dele, vão ficar com essa característica marcada. Ou você faz que nem eu, faz um NPC nesse estilo e dá um nome totalmente aleatório, tipo um vendedor de itens que eu fiz uma vez chamado Sony Vegas. Às vezes eu vou meio longe. Calma, meu filho, você está impossível! Uma outra dica que pode ser interessante dependendo da importância ou quão bem desenvolvido você quer que seja nesse NPC é se basear em personagens de filmes, animes, jogos, séries que você já conhece e aí você molda alguns traços da personalidade para fazer mais sentido com o seu universo. Por exemplo, eu adoro a série Breaking Bad. Eu vou até colocar no vídeo, aqui em cima assim, ó, tem um quadro do Walter White bem na minha frente. Você pode colocar o Walter White dentro do seu universo, só que em vez de um vendedor de drogas, de metanfetamina, ele vende produtos mágicos. Produtos mágicos é foda. Itens mágicos muito valiosos. Adicione quantos detalhes você quiser. O importante é que você pratique esse tipo de exercício para cada vez mais ficar mais natural e te facilitar também na imersão dos jogadores de uma forma ou de outra. Tenta, sério, vai dar bom. O que nos leva diretamente para o nosso terceiro pilar, a
a função narrativa do seu NPC. Este pilar aqui, de todos os outros que eu falei, ele é o mais importante, assim, de longe. De fato, os outros dois pilares requerem o seu tempo, sua paciência, você vai ter que dar uma atenção ali aos detalhes e tudo mais. Mas, se o seu NPC não tem uma função dentro da história ali, do contexto que vocês estão criando, contando, não tem motivo nenhum para ele existir. Não importa se o papel dele é grande ou pequeno dentro da história, você tem que atribuir uma função narrativa ao NPC. Por exemplo, os personagens dos jogadores chegam na vila e eles precisam, comprar alguns suprimentos de viagem para ir para a próxima vila, para a próxima aventura. Ao fazer isso, eles vão na primeira loja ali que eles encontram, falam com o vendedor. Qual é a função desse vendedor na história? Vender os itens, comercializar os itens, até fornecer informações para os jogadores sobre a vila, sobre algum problema. Quem sabe pode até ter uma quest secundária para eles fazerem, baseado nesse NPC, nos problemas que ele está tendo na cidade. E Maria, você também é um NPC? Você é NPC também, é? Olha, é bravo, pode não. Já um vilão é um NPC com motivação melhor detalhada, objetivos melhores detalhados. Mas a função narrativa dele na história é criar problemas para os jogadores, se opor às ideias deles de alguma forma. Às vezes numa forma maior, megalomaníaca, às vezes menor, que não causa tanto impacto agora. Porém, ele ainda tem uma função narrativa muito clara e bem definida. E não apenas isso, quando você desenvolve esse tipo de função para o seu NPC, se torna muito mais fácil para o mestre encontrar, introduzir esse personagem em diversos momentos da aventura. Portanto, tenha o costume de fazer isso para todo NPC, independente de qual seja. E é claro, não esquece de sempre anotar tais características que você colocou no NPC em algum bloquinho de notas ou no seu lugar de anotações, tanto como a relação dele com os jogadores. Exercite ao máximo essas dicas, essas sugestões, esses pilares que eu acabei de passar para você, que eu te garanto que será muito difícil dos jogadores esquecerem dos seus NPCs e até em momentos de discussão depois, discussão que eu digo, de conversa depois, eles falarem sobre isso e até mesmo numa roda ali, quando vocês estiverem confraternizando fora do grupo de RPG ou até mesmo em game. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal para me dar essa ajuda e me dê a sua opinião nos comentários, se você concorda comigo, se você discorda, se você tem uma tática diferente, uma estratégia diferente da que eu apresentei aqui para vocês. Mais uma coisa, agora que você aprendeu e entendeu como criar NPCs mais interessantes, de nada adianta você ter NPCs legais e tal, se você não tem uma cidade bem construída onde eles vão encaixar ali. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a criar a sua primeira cidade e cidades no geral, o conceito de cidades em si. Tô deixando ele aqui do lado, eu tenho certeza que tem muito a te agregar e vai valer muito a pena assisti-lo. Dá uma olhadinha lá. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e eu te vejo no próximo nível.